começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe nosso irmão Valdir Silva, que vai abordar o tema Considerações Espirituais sobre o Aborto. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Primeiramente, Valdir, defina para nós o termo aborto e as diferenças entre o aborto natural e o aborto intencional. Segundo Aurélio, o aborto é a ação ou efeito de abortar, ou seja, expulsar prematuramente do útero o produto da concepção. O aborto natural, ele é inesperado e por uma razão orgânica. O aborto intencional é quando a gestante resolve, por alguma razão, que ela não quer dar continuidade àquela gravidez. Pode ser também por alguma orientação médica. É uma indicação médica, né? Isso. Valdir, com relação ao aborto intencional, qual situação encontra-se prevista, nesse caso, pela nossa legislação brasileira? Pela legislação brasileira, no artigo 128 do Código Penal, são previstas duas situações. Uma é o caso quando está em risco a vida da mãe e não há uma possibilidade de evitar isso. Para preservar a vida da mãe. Se fosse dar à luz à criança, poderia colocar em risco de morte. Né? Isso. E a segunda opção é em caso de estupro. Seriam essas as únicas situações previstas na lei brasileira. Nós gostaríamos de saber qual a linha de pensamento do Espiritismo em cada uma dessas situações. Mas antes, nós gostaríamos que você explicasse como e quando se dá o processo de ligação do espírito ao corpo, quando da reencarnação. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, é exatamente perguntado em que momento se dá a união da alma com o corpo. Essa união se dá no momento da concepção. Então, naquele momento, há uma ligação do espírito, né, através de um laço fluídico, é ligado o espírito ou alma ao corpo que vai dar continuidade ao seu crescimento. Ou seja, no momento em que o espermatozoide do homem se une ao ovo da mulher, ao óvulo, o ovo, vai gerar o ovo. Nesse momento há a ligação de um espírito com aquele corpo que começa a sua formação. Exatamente, né? E nesse caso, há um planejamento reencarnatório ou os espíritos reencarnam assim, aleatoriamente, sem um critério bem definido? No livro Missionários da Luz, do André Luiz, ele tem um capítulo específico sobre a preparação das reencarnações. Nós não podemos generalizar, mas podemos dizer que as reencarnações são programadas direto ou indiretamente. Algumas de uma forma especial e outras de uma forma assim, mais de acordo com a necessidade de cada espírito reencarnante. Mas podemos dizer que todas as reencarnações são programadas. E todas elas têm uma finalidade importante. De acordo com o Espiritismo, de maneira geral, o aborto é um crime contra a lei de Deus? Na questão 358 do Livro dos Espíritos, é previsto isso. Quer dizer, a questão está colocando que o aborto é um crime contra a lei de Deus. Mas nós gostaríamos até de chamar a atenção para essa questão do crime, que é uma expressão muito forte. E o crime, a pessoa que já praticou o aborto, ela tem as razões dela, e às vezes a ideia de crime pode ofender muito essa pessoa. Claro. Então, vamos entender crime como uma visão geral de contrariar a lei. E realmente isso acontece. É uma transgressão à lei. Há uma transgressão à lei. Não estamos julgando a intenção ou a intensidade dessa transgressão. Exatamente. Né? Então há uma transgressão, e a transgressão a qualquer lei é chamada de crime. Nós queremos chamar a atenção das pessoas, especialmente as que já fizeram, para que elas não se sintam criminosas na expressão máxima dessa palavra aí. Perfeito. Né? Valdir, no caso do aborto terapêutico, ele estaria de acordo com o que propõe a doutrina espírita?
De acordo com a questão 359 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou exatamente assim: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E os Espíritos responderam: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então fica claro nesse caso que, nessa situação, melhor dizendo, que se a mãe está em risco de morte, a doutrina espírita, então, por orientação dos espíritos superiores, acata essa situação, né? Inclusive, há uma série de interpretações, porque é importante lembrar que o Espiritismo ele não fecha a questão em nada. Vale lembrar que não obriga e nem proíbe ninguém de nada, porque nós acreditamos no livre-arbítrio. Então existem estudiosos que questionam essa pergunta e resposta porque ela foi feita há 100 anos. E depois há mais de 100 anos, né? E depois disso aí, muita coisa mudou, inclusive na medicina. Então, e tem uma série de relatos, inclusive, em relação a casos que foram aconselhados pelo médico e as mães optaram por arriscar e foram bem-sucedidas. Entendo. Porque cabe, num certo sentido, ao livre-arbítrio da mãe também essa decisão, exatamente, se ela quer ou não abortar. Isso. Ou seja, a medicina pode recomendar, isso não quer dizer que a gestante vá fazer, né? Há casos em que as mães foram orientadas pelos médicos. Há um caso até interessante de uma mãe que foi orientada por um médico, por um alopata. Ela ficou meio em dúvida, procurou um homeopata. Ele observou, analisou o caso dela, receitou alguns medicamentos homeopáticos e colocou a mãe à vontade para decidir ou não pelo aborto. E ela resolveu optar pela continuidade da gestação. E nessa continuidade ela teve a criança normal, sem nenhuma dificuldade. Ela tinha um problema cardíaco, a mãe, e aconteceu o parto sem nenhuma dificuldade e a criança foi tranquila. E no caso de estupro, Valdir, como que o Espiritismo aborda a questão do aborto? Numa ótica espiritual, não há nada que justifique o aborto. Que tem até uma questão que a gente poderia levantar para melhorar o raciocínio. A criança, no caso, então, seria culpada por um ato que aconteceu entre duas outras pessoas? Ou seja, o reencarnante... O reencarnante, no caso. Ele seria culpado e, por isso, ele seria retirado do processo da reencarnação? Porque no caso aí do aborto, nessa condição, estaria se prejudicando o reencarnante. Exatamente. Então, neste caso, é preciso considerar isso e, numa visão espiritual, não seria justificado esse aborto nessa situação aí. Mas o Espiritismo não quer obrigar ninguém a nada e nem proibir ninguém de nada. Não fecha a questão. Não fecha a questão. E deixa clara a questão do livre-arbítrio. Ele orienta, explica, esclarece e cada um decide de acordo com a sua necessidade. Ou seja, a gestante, né, ela precisa tomar a sua decisão e nós precisamos entender que existem vários ângulos da questão a serem observados, não é isso? Exatamente. Então ela vai observar todos esses ângulos e a partir dessa observação ela toma a decisão, inclusive considerando o valor dela mesma como mãe, porque na verdade quem vai educar essa criança vai ser ela. Então uma das justificativas mais comuns, que é o fato de ser filho de um criminoso, essa justificativa ela pode cair por terra, considerando que a mãe é uma pessoa de bem. Então ela pode passar todo esse valor que ela tem para essa criança e ela se tornar realmente uma pessoa de bem a partir desse momento. E também não teria sentido dizer que é filho de um criminoso, porque o espírito é uma individualidade. Quem está renascendo não tem ligação necessariamente, não tem ligação com a pessoa que provocou a violência, não é isso? É que ele acabou oferecendo só um espermatozoide que, juntado ao óvulo da mãe, no caso, deu condições, deu condições para aquele corpo desenvolver e houvesse a ligação do espírito naquele corpo. Então, a partir daí, todo o processo de educação vai acontecer com a mãe e com a família da mãe,
que certamente são pessoas de bem e vão passar o bem que eles sabem para esse espírito que vai crescer naquela mesma família. Nós percebemos que o Espiritismo ele adota uma linha consoladora e esclarecedora nessa situação. Exatamente. Ou seja, a mãe ou a gestante, ela pode tomar uma decisão considerando os lados espirituais da questão, que são maiores diante da situação, e deixando e superando a questão da violência, né, psicológica. Não é isso? Exatamente. Supera a violência psicológica, que seria, de uma certa forma, um abalo para a mãe. O fato de ela abortar pode ser que não resolva as questões emocionais que surgiram em decorrência do estupro. E pode ser, inclusive, o contrário, que a criança nascendo venha a ser um grande consolo para ela e a leve a resolver aquela questão definitivamente. Então, é uma decisão que só ela vai poder tomar. Só ela vai poder tomar. Vamos falar agora das consequências espirituais negativas da prática do aborto intencional, não terapêutico, né? O aborto intencional que não seja o terapêutico, aquele indicado pela medicina. E, primeiramente, gostaríamos de saber o seguinte: o que poderia levar uma pessoa a praticar esse tipo de aborto? Na verdade, existem várias razões que levam as pessoas a praticar o aborto, e qualquer uma outra situação dessa. O que levaria? Os casos de, vamos chamar de adultério, um casal, às vezes, casado com outras pessoas, foge, se descuidam, e aí vem a gravidez. Ou seja, uma relação sexual extraconjugal. Exatamente. Advém uma gravidez. Isso. Essa gravidez poderia promover uma série de situações desagradáveis e até levar a algum tipo de crime. Então essas pessoas, elas, com receio de acontecer coisas piores, e de uma certa forma até para se proteger, especialmente a mulher, ela poderia tomar essa decisão do aborto. Um outro caso, que pode ser bem parecido com esse aí, são os casos de jovens solteiras, né, que têm as relações sem o conhecimento da família, por exemplo, e quando vem a gravidez, o medo de que os pais tomem atitudes agressivas, violentas, criminosas até, reprovatórias, e tem uma série de outras razões. Existem as razões da questão física, da beleza física, uma mulher bonita, por exemplo, que às vezes trabalha com o corpo, ela não quer que o corpo dela se altere com a gravidez. Então existem muitas outras razões. O que precisa ficar claro é a questão da não rigidez na avaliação, na análise nossa dessas questões aí. Porque numa visão consoladora, o espírita, ou o espírita, né, as pessoas em nome do espiritismo, elas não podem assumir uma posição radical e fazer com que as pessoas não procurem uma orientação, especialmente após ter praticado o aborto. Eu gostaria até de exemplificar um caso conhecido de uma jovem universitária que teve uma dificuldade, ela teve uma gravidez que foi indesejada, porque ela estava no início da universidade, tinha problemas financeiros e problemas familiares. Então ela optou pelo aborto. E um tempo depois nos consultou sobre a visão espírita dessa atitude. Então nós dissemos a ela que a visão espírita é de respeito às decisões das pessoas, oferecendo a elas oportunidade, instrução, para que elas consigam refazer num momento apropriado, ou seja, consertar as coisas que tenham feito de uma forma indevida. Nesse caso, Valdir, de aborto intencional, não terapêutico, quais são as consequências espirituais para a gestante? As consequências espirituais são várias, generalizando. Não podemos dizer especificamente. Perfeito. As consequências são as seguintes. Nós todos temos o perispírito, que é onde se gravam os resultados das nossas ações, tanto positivas quanto negativas. Quando temos ações negativas,
nós lesamos o perispírito na região relacionada com aquele erro, com aquele engano, né? Com aquela função. Essa lesão no perispírito, no caso de um aborto, haverá uma lesão vamos dizer, na região sexual. Essa região lesada, a pessoa vai desencarnar, vai para o plano espiritual, considerando assim uma sequência que a gente observa, ela vai para o plano espiritual, o espírito, vai passar por uma avaliação, vai observar tudo aquilo que ela fez certo e errado e vai constatar que houve um engano nessa área e que o perispírito está lesado nessa área. Quando ela renascer, ela pode trazer uma série de disfunções, vamos dizer assim, físicas inclusive, na área. Pode trazer, por exemplo, um impedimento de gravidezes futuras, pode renascer com alguma doença, com gravidades de acordo com a intensidade do ato praticado no passado. Por exemplo, nós não podemos fazer aqui um julgamento, não uma análise assim, bem específica. Que isso vai acontecer de acordo com a intenção, com a gravidade, com a quantidade. Ou seja, vai estar perfeitamente de acordo com a lei de causa e efeito. Exatamente. Perfeitamente de acordo com a lei, que a lei é justa. Então, vai ser considerado a gravidade, vai ser considerado quantidade, vai ser considerado intenção. Esses motivos que levam as pessoas a praticar um aborto, pela lei, vão ser avaliados, vão ser analisados. E é claro que as pessoas têm razões pessoais que são delas. Os espíritos superiores eles vão avaliar como um todo. E é claro que, de acordo com a intenção boa ou má de cada um numa situação dessa, eles vão fazer abrandar, no caso. Mas as consequências certamente virão, especialmente na questão física. Porque há uma lesão na parte física que fica registrada no perispírito. Agora vamos falar do companheiro, do parceiro sexual, o homem. Há uma diferença se ele for marido, namorado ou apenas o parceiro sexual, e quando ele está envolvido aí na situação? Na verdade, eu não vi nada assim que especifique isso. Se é marido, se é namorado, se é parceiro, se é um caso... uma relação casual. Casual. O que nós vamos considerar exatamente é o que nós chamamos da lei de causa e efeito. Ou seja, a cada qual de acordo com a sua obra. Cada um vai sofrer a consequência do ato praticado de acordo com a intenção que teve. Então, no caso do marido, por exemplo, que participa do aborto com a mulher, e se o aborto não é o terapêutico, por exemplo... nós estamos falando no caso do intencional não terapêutico. Isso. Né? Então, no caso do intencional não terapêutico, por exemplo, já tem 2 filhos, aí engravida de novo, ele não quer ter mais filhos... Ele incentiva o aborto. Incentiva o aborto. Ele vai ter as consequências proporcionais a isso. Então, essas consequências podem ser para o marido, para o namorado, não interessa o grau de relação. Existe uma relação. A consequência vai ser de acordo com o incentivo que essa pessoa deu. Porque existem homens que às vezes não ficam nem sabendo que a mulher provocou um aborto. Existem casos relatados aí do nosso dia a dia e que pessoas que provocaram aborto e que os possíveis pais até hoje não sabem. Não sabem, né? Então é claro que eles terão as consequências do ato sexual de acordo com a intenção e de acordo com a gravidade que cada um pode ter do ato. Mas do aborto ele ficou livre, de uma certa forma, né? Se ele não sabia, se não teve envolvimento... Né? Então, de acordo com o que a pessoa sabe, de acordo com o que a pessoa incentiva, ela vai ter as consequências, que são consequências que vão gerar no futuro problemas nas mesmas regiões. Né? Quer dizer, o centro vital vai ficar lesado nessa região. Centro vital no perispírito. No perispírito. E neste caso aí, no homem, por exemplo, pode provocar uma série de doenças, no testículo, por exemplo. Inclusive casos de impotência sexual são relatados pelo Emmanuel, né? Casos de pessoas que não conseguem ter filho, né? No caso de pessoas, de homens,
que ficam impotentes ou que ficam estéreis. E que às vezes depois ficam procurando de todas as formas para ter um filho e não conseguem porque vamos considerar que numa existência passada ele jogou fora. Se envolveu, né? Se envolveu numa oportunidade negativa e ficou registrado, e aí vem a consequência. E quanto aos técnicos ou profissionais envolvidos no aborto, por exemplo, as aborteiras, o médico, enfermeiras, eles também se sujeitam a responder perante a lei de Deus? Tem duas situações interessantes. Uma delas está até no artigo 125 do Código Penal, que diz o seguinte: provocar o aborto sem o consentimento da gestante pode dar pena de reclusão de 3 a 10 anos, sem o consentimento da gestante. Então, eles ficam responsáveis, de uma certa forma, eles isentam a gestante. Mas quando é com o consentimento dela, cada um vai ter a sua consequência proporcional à participação. Conhecemos o caso de uma médium que relatou o caso, né, de um médico encarnado numa cidade do interior. Ela ouviu a primeira vez normal. Logo em seguida, ela teve uma visão, que a gente poderia dizer que foi uma vidência, e neste momento ela ouviu sem os braços. Ah, entendo. Então, quando ela ouviu sem os braços, ela se impressionou muito com aquilo e foi fazer um esclarecimento numa reunião com os mentores de uma reunião mediúnica. E um dos mentores esclareceu a ela que esse médico tinha uma clínica de aborto lá na cidade dele e que ele já estava sendo visto com as consequências do trabalho dele agora, que o levariam a pedir a falta das mãos numa próxima encarnação para que não cometesse mais os mesmos crimes. Ou seja, ele já estava tendo o perispírito dele já estava lesado. Ajustado, lesado. Exatamente. Pela lei. Exato. Que irá interferir na próxima encarnação dele, no próximo corpo que ele vai receber. Exatamente. Valdir, vamos abordar um tema atual, a anencefalia, que é a má formação craniana, cerebral. É um caso de má formação fetal, detectado ainda quando a gestante, né, ainda está no processo de gravidez. A doutrina espírita está de acordo com a prática do aborto neste caso? Olha, houve um avanço muito grande da ciência a ponto de conseguir detectar isso. Perceber doenças Perceber doenças bem no período de gestação. No período de gestação. Acontece que, na visão espírita, os espíritos precisam renascer trazendo as disfunções físicas, às vezes, que são as oportunidades que eles têm para consertar problemas passados. Então, como nós dissemos antes, o perispírito registra todos os nossos atos impensados, vamos dizer assim. Esse ato impensado, ele precisa ser consertado. E existem casos muito sérios do passado que vão gerar tipos de lesões para o futuro. Se esses espíritos forem impedidos de renascer, eles não terão como consertar essas questões passadas. Então, na nossa visão, seria importante que as mães permitissem que essa gravidez fosse até o ponto necessário. Conhecemos caso também de uma pessoa que foi orientada de que a filha nasceria com uma dificuldade física grave. E ele foi consultado sobre a possibilidade de decidir pelo aborto. E ele decidiu pelo contrário. Pelo nascimento. Pelo nascimento da criança. E disseram que essa criança, se chegasse a nascer, ela teria uma vida muito curta aqui na Terra. Essa criança, esse espírito, né, ainda está encarnado. Ele está hoje com em torno de 20 anos. É uma menina, nasceu realmente com a deficiência. Ela tem o que muitos chamam aqui de uma vida vegetativa. Mas nós entendemos que existe um espírito encarnado que está crescendo e aperfeiçoando através daquele corpo. E existem muitos outros casos assim, de experiências desse tipo. Nós pensamos que poderíamos, com o conhecimento espírita, passar
vamos dizer que seja um sonho, passaram a pensar da seguinte forma: até um determinado ponto, quando havia a gravidez, tinha uma expectativa de que fosse uma criança saudável, bonita, com todas as características do sonho dos pais. Nessa visão, a gente despreocuparia da questão física e passaria a entender a necessidade do nascimento de um espírito como fosse necessário para o crescimento dele. E isso incluiria renascer num corpo deficiente, com as dificuldades que o ajudariam para crescer espiritualmente, e não para se mostrar materialmente. É uma visão, eu digo que é sonho, porque é uma visão talvez para o futuro ainda. Com o conhecimento do Espiritismo, nós não teríamos mais nenhuma preocupação com o corpo que o Espírito vai renascer. Ele renasceria num corpo de acordo com a sua necessidade de crescimento espiritual. Isso incluiria todas essas questões aí, inclusive dos apoios terapêuticos, né, que seria o terapêutico, mas que não teria uma decisão contrária para que o espírito viesse com uma paralisia, com deficiência cerebral, alguma coisa assim, mas seria a necessidade dele para o próprio crescimento. No ponto que nós estamos aqui nesta gravação, essa lei brasileira ainda não tem valor, né? Ela não tem validade, ela não está em vigência, então não é permitido na nossa legislação, por enquanto, até esta data, o aborto terapêutico no caso de má formação fetal. Agora gostaríamos de saber a respeito do espírito que foi abortado, a sua condição perispiritual, psicológica, porque nós percebemos que muitas pessoas abortam e tratam o assunto como se fosse apenas uma perda da carne, né, da matéria, e como se ali não tivesse alma ou espírito. Explica para nós como que fica a situação desses espíritos que se ligaram desde o ato da concepção, como você explicou, e as consequências de um aborto intencional não terapêutico. Ok. O espírito, quando ele é abortado, nós voltamos àquela questão lá da lei de causa e efeito. Não é um espírito, quando ele é abortado, existe uma razão para isso, uma razão espiritual. A forma do aborto pode lesar o perispírito dele, porque existem várias formas, várias maneiras de provocar o aborto. Então, no perispírito, ele vai ficar com uma lesão temporária. Essa lesão vai durar, ou pode durar, o tempo que durar o sentimento de revolta que ele vai levando para o plano espiritual. Nós achamos, inclusive, mais interessante enfatizar até a questão emocional, ou seja, psicológica. Então há um trauma psicológico para o abortado. Com certeza. Porque o abortado é alguém que vem com uma possibilidade de consertar alguma coisa. Reparação, isso, né? Quando ele tenta vir, certamente a reparação vai estar nessa área. Então, só para ilustrar um pouquinho, uma pessoa que praticou vários abortos em encarnação passada, pode ser que nessa próxima encarnação ela seja abortada, como consequência do que ela mesma fez. Mas dependendo do nível de conhecimento que ela tenha, até de evolução mesmo espiritual, ela vai se revoltar com a recusa. E se revoltando, aí vai juntar raiva, vai juntar frustração, vai juntar todo aquele impedimento, porque ela não vai poder dar continuidade ao seu processo de crescimento. Voltando ao plano espiritual, ela vai sofrer mais ou menos tempo de acordo com o entendimento que ela desenvolva ou que aceite. Neste momento, a gente gostaria de chamar a atenção, porque se de um lado existem as responsabilidades aqui, especialmente da mãe que promoveu o aborto, e as consequências como o sentimento de culpa, por exemplo, uma série de questões psicológicas, algumas vão para a angústia, para a depressão, e algumas até vão para os hospitais psiquiátricos, né? Como consequência desse sentimento que vai evoluindo. No plano espiritual, isso vai acontecer também com o abortado. Só que é importante esclarecer que ele vai se livrar melhor
dessa pressão, vamos dizer, psicológica, na medida que ele procura entender as razões que a mãe teve para recusá-lo. Se ele consegue entender isso, ele consegue perdoar. Se ele conseguir perdoar, ele consegue melhorar por si. O abortado poderia se transformar num obsessor da pessoa que praticou o aborto? Sim. Se ele não conseguir perdoar, se ele não conseguir entender, ele vai se tornar um obsessor da pessoa que praticou o aborto. E isso tem acontecido com uma certa frequência. É importante que tanto a mãe que abortou, quanto o espírito que foi abortado, procure uma compreensão dentro do Evangelho de Jesus, inclusive. E essa compreensão estará relacionada com o perdão. Porque todos erramos e todos procuramos acertar. Mas quando alguém erra contra nós, é nobre que nós perdoemos essa pessoa que errou contra nós, e isso vai fazer bem para nós mesmos, porque ninguém erra contra nós injustamente. Então, esse perdão, essa compreensão é importante nesse sentido. Então, a pressão psicológica que ele vai sentir, o prejuízo, vamos dizer assim, ele vai sentir, pode se revoltar com isso, só que não vai acrescentar nada de bom para ele. O contrário, sim, que vai acrescentar. A posição do Espiritismo para aqueles que já praticaram o aborto é condenatória? Há salvação para quem já praticou o aborto? Não e sim. Explico. Não é condenatória porque o Espiritismo não condena ninguém. O Espiritismo é cristão. E como cristão, ele procura entender o Evangelho de Jesus. No Evangelho, não há nada que justifique condenação a alguém por qualquer ato que tenha praticado. O Espiritismo segue nessa mesma linha. Porém, orienta, como já dissemos anteriormente, que todos nós estamos sujeitos às consequências dos nossos atos, especialmente os atos enganosos. Nós gostamos de chamar de engano, o que as pessoas chamam de crimes, de erros, de barbaridades ou coisas assim, nós chamamos de engano, porque todos nós nos enganamos um dia. E às vezes nos enganamos de uma forma muito grave, muito séria. O Espiritismo não vai condenar, ele vai explicar como aconteceu, o que aconteceu, e vai convidar o enganado, no caso, a se recuperar, a refazer isso através de um processo de crescimento. Tem uma passagem na primeira carta do Pedro, capítulo 4, versículo 8, que ele fala da importância de cultivar a caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. O Espiritismo nos convida a praticar a caridade com a intenção de nos ajudar a cobrir os nossos próprios males, tanto encarnados como desencarnados. Jesus diz que nenhuma das ovelhas se perderá. Não foi isso? Quando Jesus, até uma abertura assim, interessante nesse sentido aí, que vai chegar no perdão, quando o Pedro pergunta a Jesus se deveria perdoar até 7 vezes aquele que pecou contra ele, Jesus diz aí que não 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Nós achamos interessante considerar até o número. Poderia ser 490 vezes. Mas é claro que é um número que significa infinitamente. Jesus, o maior mensageiro de Deus que passou pela Terra, nos ensinou que é necessário perdoar infinitamente. Ou seja, perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Em nome de Deus. Então, se Jesus ensinou isso, porque Deus ensina isso, Ele está querendo dizer para nós que há perdão para todos nós. Que Deus perdoa infinitamente. Que Ele perdoa infinitamente. E que nós devemos perdoar e considerar que seremos perdoados infinitamente através de uma
possibilidade interessante na visão espírita, através da possibilidade da reencarnação. Valdir, você diria que o auto-perdão e o arrependimento são mecanismos importantes para quem já praticou o aborto? Com certeza. Porque a pessoa que já fez, está feito. É uma posição interessante. Quem já cometeu algum engano, já está feito. Nesse exato momento aqui agora, eu percebo que cometi um engano há 1 minuto atrás. Está feito. Eu não tenho, às vezes, como consertar isso que eu fiz errado lá no momento passado. Mas eu tenho como consertar a partir de agora. Quando eu me arrependo, o arrependimento é uma mudança de posição em relação àquilo que foi feito para trás. Eu vinha fazendo de tal forma até agora, a partir de agora eu vou passar a fazer diferente. Ou seja, eu me arrependi de fazer assim até agora e vou passar a fazer de uma forma diferente. É o arrependimento. O arrependimento, ele vai gerar a necessidade de um otimismo, de uma avaliação de si mesmo, no sentido de ver os próprios valores. O que eu posso fazer de bom a partir de agora, inclusive que repare aquilo de ruim que eu fiz. E quem chegar a essa conclusão vai ter um bom incentivo para continuar vivendo, para continuar crescendo e saber que vai entender que a única opção que temos é essa. A única opção boa, positiva é essa. É de nos dispor a consertar aquilo que fizemos de errado. Então, praticou um aborto, não tem mais condição de ter uma gravidez, e muitas vezes a prática do aborto tem uma consequência imediata, né? Que às vezes é impedir outras gravidezes. Neste caso, então, adote uma criança, se for o caso. Ou não pode adotar uma criança, por questões financeiras talvez. Vá visitar crianças que estão em creches, que estão em organizações hospitalares, e cuide dessas crianças como se elas fossem os filhos que não puderam vir. E estará consertando muita coisa. São mecanismos de reparação. Isso. Em nome da caridade. E quanto aos que atualmente pensam em praticar o aborto? O que a doutrina espírita pode fazer para ajudá-los a discernir melhor? Os centros espíritas têm hoje uma série de atendimentos. O atendimento fraterno está muito comum hoje nos centros espíritas. Então, quem engravidou e não sabe o que fazer da gravidez e tem como primeira opção, às vezes, o aborto, procure um centro espírita, procure um atendimento fraterno, porque lá ela vai ter a oportunidade de expor as razões e vai conversar com uma pessoa neutra, isenta de preconceito, que vai dar para ela uma visão espírita da reencarnação, uma visão espírita da lei de Deus, da importância de se cumprir algumas determinações divinas, que às vezes nós não entendemos ainda, e vai ajudar essa pessoa a perceber novos aspectos da vida que ela, por preocupação com a gravidez inesperada, não tenha percebido ainda. Então, o Espiritismo pode ajudar muito, principalmente orientando a pessoa com a visão de reencarnação. Porque muita gente não tem noção nenhuma de reencarnação. Muita gente não sabe que a concepção, quer dizer, que na hora da concepção, há uma ligação espiritual. Muita gente fala enganosamente que não há vida, mas a vida independe do espírito, porque as células são vivas. Então, na hora que unem as duas células, já são 2 células vivas. Elas continuam a vida. Então, há, na verdade, a morte do corpo físico. É eliminada a vitalidade, porque o espírito mesmo continua vivo. Então, é preciso que a pessoa compreenda tudo isso e saber qual a importância de reencarnar. Como as pessoas precisam reencarnar para crescer, para consertar coisas passadas, para sobreviver melhor, para aprender muito do que não aprendeu no passado. Se houver essa orientação, quem buscou vai sair com dúvidas. Há algum tempo atrás, eu particularmente tinha algumas dúvidas em relação, especialmente ao aborto,
é muito comum tomarmos posições radicais, especialmente no início do conhecimento espírita. Lendo uma reportagem sobre o aborto em diversas partes do mundo, nós vimos como que é importante desenvolver uma compreensão para ajudar as pessoas. A compreensão é no sentido de não passar aquele ar de horror para a pessoa que praticou o aborto ou que está na iminência de praticar. Nós vimos o seguinte, que alguns países onde o aborto é legalizado, que a pessoa tem maior facilidade para procurar os meios oficiais e ela só é encaminhada ao aborto depois que passar por uma orientação médica e com assistente social. O assistente social vai orientar essa pessoa em todos os aspectos, vai inclusive oferecer ajuda para que ela mantenha a gravidez. Se depois de todo aquele oferecimento ela ainda optar pelo aborto, ela vai ser assistida pelos meios oficiais. E isso diminui a quantidade de mortes que existem por causa dos abortos clandestinos. Quem procurar o Espiritismo vai encontrar todo esse esclarecimento, à luz da doutrina espírita, com o sentimento cristão, e em momento algum a orientação espírita vai ser que a pessoa faça ou não faça. Vai ser que terá consequências e ela vai tomar a própria decisão. Então, o Espiritismo tem todas as condições para ajudar as pessoas que queiram buscar ajuda. Nós agradecemos então a participação do nosso irmão Valdir Silva nesse tema tão complexo, de uma certa forma, né, difícil de abordar, e agradecemos a sua presença e que você possa retornar em breve para nos auxiliar. Nós agradecemos e esperamos que todos possam se beneficiar dessa nossa conversa e que possamos, acima de tudo, pedir a Jesus que ilumine a todos aqueles que estejam vivendo o drama do aborto neste momento, os que já praticaram, os que estão praticando, os que vão ter oportunidade no futuro. Obrigado. Ok, então. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!